ao primeiro secretário a verificação de quórum. 10 vereadores. Havendo número regimental sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos às 18h04. Nesse instante, coloco em discussão e votação as atas da 22ª sessão ordinária, bem como das sessões extraordinárias 38ª, 39ª e 40ª. Existe algum vereador interessado em discutir as presentes atas? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com as presentes atas permaneçam como estão. Aprovada as presentes atas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos protocolados nesta sessão. Projeto de CIP, número 03/2018. Princípio contra o senhor prefeito da Estância Atibaia. Autor, Celso Eduardo Santos Mendes. De acordo com o decreto de lei número 201/67, nesse instante coloco em votação, maioria simples, o pedido de CIP. Os vereadores que concordam com o recebimento da referida CIP permaneçam como estão. Rejeitada por 9 votos, arquive-se. Senhor presidente, boa noite. Boa noite. Pela ordem, apenas a justificativa de voto. Boa noite a todos, boa noite àqueles que nos acompanham pelas redes sociais, senhora presidente, mesa diretora, todos os nobres pares. É um prazer estar aqui, o retorno das atividades legislativas das sessões ordinárias e muito trabalho, ainda que no recesso, recebendo a população no nosso gabinete. Quero deixar claro que o meu posicionamento, ele mantém aquilo que eu venho dizendo na Câmara Municipal em procedimentos semelhantes. É um assunto com uma denúncia extremamente grave, formulada pelo Ministério Público, inclusive motivou a propositura de uma ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa. E como essa questão está inteiramente sub júdice, inclusive já com determinação liminar do Poder Executivo, com ordem de bloqueio de valores dos investigados, entendo que como isso está sub júdice, devemos aguardar um posicionamento definitivo do Poder Judiciário para que então esse assunto eventualmente retorne à casa para a apuração de outros fatos decorrentes, né, ou outras implicações decorrentes dos fatos narrados. Mas especialmente para evitar decisão, uma decisão política, que não se digam que é uma decisão política, eu prefiro manter aí a imparcialidade aí de qualquer posicionamento nesse momento, aguardando um pronunciamento do Poder Judiciário sobre a questão, que, repito, já determinou bloqueio de valores dos investigados aqui, dos réus na ação de responsabilidade por ato de improbidade, e aguardar uma decisão, uma sentença do Poder Judiciário, para que então a casa possa tomar as devidas providências. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto de lei número 44/2018, que dispõe sobre denominação de nome de rua. Autor, este vereador. As comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de lei número 45/2018, de autoria deste vereador, que dispõe sobre denominação de nome de rua. As comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de lei número 46/2018, de autoria desse vereador, que dispõe sobre denominação de nome de rua. As comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de lei número 47/2018, de autoria do vereador Sebastião Batista Machado. As comissões de Justiça, Educação, Cidadania e Finanças. Projeto de lei número 48/2018, de autoria do Poder Executivo. As comissões de Justiça, Obras e Finanças. Balancete das despesas da Prefeitura da Estância Atibaia referente ao mês de junho de 2018.
A Comissão de Finanças. Balancete financeiro referente ao mês de junho da Câmara Municipal das Sessões de Atibaia. A Comissão de Finanças. Não existem mais projetos protocolados nessa sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Não existe parecer protocolados nessa sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimento 76/2018 requer informações sobre quais serão as ações desenvolvidas acerca da Semana Municipal de Esclarecimento e Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. Em discussão, o presente requerimento da nobre vereadora Roberta Barsotti. Algum vereador interessado em discutir o presente requerimento? Então, não havendo, eu coloco em votação. Os vereadores que se concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento 77/2018 requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações a respeito sobre a pavimentação asfáltica na estrada do Ramalho, no bairro Chácaras Brasil. Requerimento de autoria do vereador José Carlos Machado. Em discussão, o presente requerimento. Se existe algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Não havendo, coloco o presente requerimento em votação. Os vereadores que concordam com o presente requerimento permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento 78/2018 requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente da administração para que informe se há projeto e previsão de pavimentação asfáltica para a rua Luiz Onofre de Amorim, no Parque Fernão Dias. Requerimento de autoria do vereador Júlio César Mendes. O presente requerimento está em discussão. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo nenhum vereador interessado em discutir, coloco o presente requerimento em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento 79/2018 requer ao excelentíssimo senhor prefeito de Atibaia informações a respeito das obras de captação e tratamento de esgoto aos bairros Recreio Maristela, Jardim Maristela e Retiro das Fontes. Requerimento de autoria do vereador Marcos Pinto de Oliveira. O presente requerimento está em votação. Existe algum vereador interessado em discutir? Não havendo, coloco o presente requerimento em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento 80/2018 requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, na forma regimental, junto ao setor competente, informações sobre o Aras Boa Vista, localizado na estrada que dá acesso ao bairro Boa Vista. Requerimento de autoria do vereador Ademilson Militão. Requerimento 80/2018 está em discussão. Se existe algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Esse vereador. 10 minutos com a partes. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, mesa, diretora, público presente, aqueles que nos assistem online. Só, primeiramente, gostaria que o primeiro secretário lesse na íntegra o requerimento, presidente. Requerimento 80/2018, o vereador que afinal assina na forma regimental. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência e requer informações sobre o Aras Boa Vista. A seguir, primeiro, cópia do projeto de construção. Segundo, foi feito estudo de impacto da vizinhança? Em caso positivo, requer cópia. Terceiro, cópia da autorização para a movimentação de terra.
Requerimento de autoria do vereador Ademilson Militão. Era só que tinha para o momento, presidente. O presente requerimento está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Oficia-se. Não existe mais requerimentos protocolados nessa sessão. Passo a palavra para o segundo secretário para que proceda a leitura da ementa e do autor das indicações. Senhora Presidente, boa noite. Gostaria de requerer ao soberano plenário a dispensa da leitura das indicações dessa noite. Coloco em votação o requerimento do vereador Marcos Pinto de Oliveira. Vereadores que concordam com a dispensa da leitura permaneçam como estão. Pela ordem, senhora presidente. Gostaria que lesse na íntegra aqui a indicação 1066 de 2018. Indicação 1066 de 2018. O vereador abaixo assinado na forma da lei vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência para indicar ao setor competente desta administração efetuar fiscalização de animais que se encontram soltos na rua, principalmente cavalos, no bairro dos Cerejeiras, nas proximidades da rua Presidente Vargas, Avenida Antônio Júlio de Garcia Lopes e nas ruas do loteamento Jardim das Palmeiras. Justificativa. O presente se justifica em razão de os animais estarem soltos na rua e colocando em risco a segurança e o trânsito de veículos, moradores e usuários da rua. Indicação do vereador Reginaldo da Costa Ramos. Coloco em discussão o requerimento para dispensa da leitura. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Pela ordem, senhora presidente. Gostaria da leitura também da indicação 1316/2018, de número de protocolo. (1106). Indicação 1106 de 2018. O vereador abaixo assinado, na forma da lei, vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência para indicar ao setor competente dessa administração a possibilidade de usar a verba do DAD e parcerias para a pavimentação da estrada da Pedra Grande, localizada no bairro Laranja Azeda, de autoria do vereador Ademilson Militão. Passo a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura das moções. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Murilo Freire de Paula Júnior. O senhor Murilo faleceu aos 61 anos de idade, era odontologista, foi secretário municipal de saúde em Atibaia, era casado com Mércia,
pai de Rafael e sogro de Maria Carolina. Resta agora os bons momentos e as lembranças de uma pessoa muito querida, um profissional ímpar e um amigo para todas as horas. Gostava de cantar, em especial nos anos em que fez parte do coral Bel Canto, compartilhando sua alegria. Requerimento de autoria da vereadora Roberta Barsotti. A presente moção está em discussão. Existe algum vereador interessado em discutir a presente moção da nobre vereadora Roberta Barsotti? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir a presente moção, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Oficia-se aprovado. Moção de pesar ao senhor Mário Aquila Rirano, que faleceu no dia 3 de agosto de 2018, residia no bairro do Jardim Vinópolis, no município de Atibaia. Pessoa bastante conhecida e respeitada por ter sido carnavalesco da cidade, e instrutor de cabeleireiro, por muito tempo no município, vindo a formar muitos alunos. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos. Foi reflexo da família, deixando-nos o modelo de vida a seguir e um exemplo a imitar, como cidadão de bem, homem de fé. Sua morte tão repentina enluta não somente seus familiares e amigos, mas toda a comunidade que lamenta a perda de uma pessoa participativa. Moção de autoria do vereador Ademilson Militão. A presente moção está em discussão. Existe algum vereador interessado em discutir? Não havendo, coloco a presente moção em votação. Os vereadores que concordam com a presente moção permaneçam como estão. Aprovado. Só salientar que é de pesar, presidente. A moção não é de apoio. Eu falei congratulações? Não, Nisso falei que era de pesar. de apoio, mas é de pesar Ah, tá. para a família. Moção de pesar à família Biscola da Silva pelo falecimento de João Paulo Biscola da Silva. João Paulo, conhecido como JP, era solteiro, tinha 28 anos de idade e trabalhava com seu pai e uma barbearia tradicional da cidade. Em sua trajetória de vida pôde-se afirmar que foi um bom filho e que tinha muitos amigos, em razão da alegria que cativava todos ao seu redor. Sua morte enluta não somente seus familiares, mas toda a sociedade, que lamenta a perda de um bom e honrado cidadão. Moção de autoria do vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. A presente moção está em discussão. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Este vereador só pediu ao nobre colega para estar assinando em conjunto. Mais algum vereador? A presente moção está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Oficia-se. Moção de pesar número 32, 2018, pelo falecimento do senhor Rodrigo Vasti Guizarro Gomes. O senhor Rodrigo nasceu na cidade de São Paulo em 12 de janeiro de 1978. Filho da querida Dirce Vasti, mudou-se para Atibaia, oportunidade em que desenvolveu projetos e criou laços de amizades. Estudou gestão comercial, sempre uma pessoa admirada por todos pela sua luta diária em construir um mundo melhor, independentemente de qualquer obstáculo pelo seu caminho. Certo é que o senhor Rodrigo Vasti foi e sempre será um exemplo de entusiasmo, especialmente pelo trabalho desenvolvido no grupo de escoteiro.
Dedicava-se todo o seu coração para a formação de jovens de nossa cidade, propagando valores de união, companheirismo, amor e caráter. Fez parte do Rotary Club Atibaia Pedra Grande, demonstrando seu compromisso em fazer o bem e transmitir sua alegria. Resta agora os bons momentos e as lembranças de uma pessoa muito especial e guerreira. Moção de autoria da vereadora Roberta Barsotti. Em discussão, a moção de pesar do falecimento do senhor Rodrigo Vassi, elaborada pela nobre presidente Roberta Barsotti. Existe algum vereador interessado em discutir o presidente em moção? De pesar? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Não existe mais moção protocolada nessa sessão. Solicito ao primeiro secretário para que informe se algum vereador inscrito em tema livre. Vereador Ademilson Militão. Vereadora Ademilson Militão, 10 minutos com a partes. Senhora presidente, senhores vereadores, mesa diretora, povo presente, novamente boa noite. Primeiramente, eu só queria dar os parabéns, porque no dia 2 de agosto agora, o Clube Atibaiense de Voo Livre completou 39 anos. E o voo livre, ele nos leva a Atibaia ao mundo, praticamente. Conhecida mundialmente, assim, Atibaia desmistifica um pouco aquela coisa de só da festa das flores, dos morangos, onde temos campeonatos, pessoas importantes que vêm de fora para usar o nosso, como diria ali vulgarmente falando, nosso trampolim, para alçar seus voos e levar o nome da nossa cidade, além dos limites aqui do município, do estado e do país. Também queria, presidente, dizer que estou feliz de estar aqui hoje, comemorar o 12º aniversário de aprovação da Lei Maria da Penha, que é, sem dúvida, uma das melhores leis que existem em todo o mundo para a proteção dos direitos e da integridade da mulher. A Lei Maria da Penha visa proteger a mulher da violência doméstica e familiar. Ganhou esse nome devido à luta da farmacêutica Maria da Penha para ver seu agressor condenado. Quero ressaltar o histórico esforço das pessoas e instituições que trabalharam na preparação da lei e da aprovação em 7 de agosto de 2006. Para que as mulheres possam participar mais e produzir mais, é preciso acabar com a violência e a discriminação que elas sofrem. Para ajudar as vítimas de violência, o governo disponibilizou o número 180, no qual a pessoa que se sente vítima de violência pode denunciar o agressor. Muito já foi feito, porém o caminho para tirar o Brasil da posição de um dos países com os maiores índices de violência contra a mulher é longo e ainda tem muitas barreiras a serem vencidas. Todos os dias, cerca de 20 mulheres são assassinadas no Brasil. 3 em cada 5 mulheres jovens já sofreram violência em relacionamentos pelos parceiros ou pelos ex. A lei serve para todas as pessoas que se identificam com o sexo feminino, heterossexuais e homossexuais. Isso quer dizer que as mulheres transexuais também estão inclusas. Igualmente, a vítima precisa estar em situação de vulnerabilidade em relação ao agressor. Este não precisa ser necessariamente o marido ou o companheiro. Pode ser um parente ou uma pessoa de seu convívio. Gostaria de encerrar minhas palavras ressaltando que estamos convencidos com o trabalho dedicado de órgãos como da Procuradoria Especial da Mulher, criar Coordenadoria Municipal e Secretarias de Políticas para Mulheres. Sejam criadas condições incomparáveis para
a materialização de grandes conquistas nos assuntos de gêneros no Brasil, e que essas vitórias podem servir de exemplo e de grande motivação para os outros países e continentes do mundo. No dia 22 de julho, tivemos também o suposto, não sei se eu poderia dizer homicídio, mas esse agressor do marido que jogou a esposa do 4º andar, que as filmagens mostravam, pela perícia da polícia, que ele já começou a agressão pela garagem, no elevador e dentro do seu apartamento, jogando e criando toda uma cena teatral para se passar de vítima ali ou estar com algum transtorno. Agora, o problema maior que eu vejo em tudo isso é a omissão das pessoas, quando vem naquele ditado que em briga de marido e mulher ninguém se põe a colher. São vários casos que vocês podem retratar. Alguma briga em calçada de namorado ou de alguma coisa. Ninguém quer intervir, ninguém quer interferir em nada. Agora, depois que acontece a tragédia, ficam, meu coitadinho, podia ter evitado assim ou de outra maneira. Eu acho que é um momento para a gente refletir, realmente parabenizar essa lei e tentar ser mais humano. Ter a proximidade a mais com todos nesse sentido e mostrar realmente para que somos e para que estamos aqui. Obrigado a todos. Uma boa noite. Pela ordem, vereador. Vereador, uma parte, quero parabenizar e agradecer pelo fato de ser um vereador homem que comunica a mulher na Câmara. É muito bom que um vereador homem fale sobre esse tema tão pertinente, né, como o senhor bem colocou. Nessa semana, além desse crime bárbaro, aconteceram alguns outros durante a semana, e é importante ressaltar também a violência moral e psicológica, porque às vezes o que nos choca mais é a violência física, mas a violência psicológica ela é muito mais comum do que se imagina, e ela acontece o tempo inteiro, né? Até recentemente, durante o recesso, eu tive ligação de 2 amigas, as quais eu conheço, inclusive os maridos, com algumas histórias que nos chocam um pouco. Então, é importante sempre estar falando, conscientizando, porque, às vezes, chega no limite da violência. Quando chega na violência física, porque a violência moral e a psicológica já está acontecendo há muito tempo. Então, é importante sempre o poder público estar informando, lembrando, conscientizando incessantemente e, de preferência, dando publicidade mesmo a esses casos que não param de acontecer, né? Infelizmente, o Brasil ainda é o 5º maior país do mundo na violência contra as mulheres. Então, parabenizar o vereador pela lembrança. Uma parte também, vereador. Eu queria também parabenizar o Clube Atibaense de Voo Livre, né, e completando aí o que o Militão falou, ressaltar a importância que o clube tem nesses 39 anos, e o que ele contribui atualmente, tanto para o esporte como para o turismo. A gente que acompanha de perto lá e vê, nos finais de semana principalmente, o movimento que hoje está tendo o pouso lá, o Clube Atibaense de Voo Livre. Fiz, inclusive, uma indicação hoje, solicitando ao Executivo uma academia ao ar livre, né? A ideia dos integrantes do clube lá, fazerem um paisagismo, melhorarem lá, fazer uma pista de caminhada, enfim, melhorar aquilo, porque eu acho que hoje o cartão postal da cidade e o movimento de turismo que acontece maior na cidade. Obrigado, boa noite, obrigado, vereador. Complementando ainda também, nós solicitamos, entrou com uma indicação na data de hoje, um playground também com uma base de areia para as crianças que vão ao local, e o nosso gabinete está terminando de montar uma moção também ao clube pelos 39 anos. Estamos só aguardando mais algumas imagens e informações. Obrigado. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Júlio César Mendes. Vereador Júlio César Mendes, com a palavra por 10 minutos com a partes. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretiva, nobres pares, público presente, aqueles que nos acompanham pela internet, rede social. Peço a palavra hoje em tema livre para fazer destaque a algumas indicações que eu estou encaminhando hoje ao Poder Executivo. Aliás, são várias, mas eu
vou fazer destaque em algumas que eu entendo que são aí importantes. Uma delas é com relação a alguns acidentes que vêm ocorrendo ali na Clóvis Soares, no cruzamento da Clóvis Soares com a Rua Feliciano Grande. Alguns comerciantes, moradores ali das proximidades nos procuraram para falar que constantemente ocorrem acidentes ali neste cruzamento, né? Então a gente pede aí uma atenção do Poder Público, da Secretaria de Mobilidade Urbana, para que seja feito ali um estudo no local, a fim de solucionar aí esses problemas com acidentes que ocorrem ali com frequência. Um outro local também que alguns moradores pedem aí também uma atenção do Poder Público é com relação ao tráfego de veículos ali, dos veículos que vêm pela Jerônimo de Camargo ali sentido bairro e passam por aquela rotatória ali atrás do hipermercado Extra e acessam a Rua Goiás ali no bairro Recreio Estoril. Segundo os moradores me passaram, só no início ali da Rua Goiás tem um redutor de velocidade, mas a rua ela é extensa, né? O final dela é lá na estação de tratamento ali de esgoto no Recreio Estoril. E por conta da rotatória ali, muitos motoristas para acessar ali a rodovia Fernão Dias, eles entram ali pela Rua Goiás, imprimindo ali uma velocidade bastante alta, né? E isso tem oferecido aí riscos ali, principalmente as crianças que brincam ali no campo de futebol, na área de lazer que tem ali próximo à escola Serafina. Então eles pedem ali também, se possível, que a prefeitura providencie o mais rápido possível ali aliás, mais 2 redutores ali na rua, a fim de inibir aí a velocidade de alguns motoristas, não só dos motoristas ali que utilizam a via, mas também dos caminhões que fazem coleta de esgoto e fazem o transbordo ali na estação de tratamento de esgoto no Recreio Estoril. Então a gente pede aí também uma atenção urgente com relação a essa demanda nossa aí. Um outro problema que foi apontado também no recesso, né, a este vereador alguns moradores, não só moradores, mas também frequentadores ali da Praça Matriz, reclamam da falta de segurança ali, principalmente no período noturno, visto que alguns usuários de drogas frequentam ali a praça e então eles pedem aí uma atenção da Secretaria de Segurança Pública, né, a fim de fazer a abordagem, enfim, inibir, né, que essas pessoas continuem com essa prática ali no espaço que é utilizado ali pela população, pelas pessoas que frequentam a praça ali constantemente. Então a gente pede aí também uma atenção do Poder Público com relação a essa nossa demanda, que faça ali um policiamento mais extensivo ali na praça, não só ali na Praça da Matriz, mas também em outras áreas da cidade, a fim de inibir aí a ação aí desses usuários de drogas. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Daniel Martini. Vereador Daniel da Rocha Martini, com a palavra por 10 minutos com a partes. Boa noite a todos novamente. Faço uso
do tema livre para trazer alguns assuntos, acredito que de relevância e importância. Nós temos recebido muitas reclamações da coletividade, e especialmente durante esse período de recesso, né? Estamos trazendo aí o conhecimento do Poder Executivo para que possam tomar as medidas cabíveis. Primeiramente, parabenizar o vereador Reginaldo pela indicação quanto aos animais de grande porte soltos no bairro Jardim Cerejeiras, e por incrível que pareça, em bairros também mais centrais, né, como Alvinópolis, Jardim Siriema, existem cavalos tradicionais que passeiam aqui pelo Jardim Siriema, Juca Peçanha, e o que mais, além da questão, obviamente, do risco, não são animais agressivos, mas é claro que quando estão em vias públicas, principalmente no período noturno, podem causar um acidente, pode ser fatal para o motorista, para um passageiro de um veículo, como também pode ser fatal para o animal. A própria questão dos maus tratos, né? Da falta de cuidado com esses animais, muita gente deixa as pessoas com os corações aí partidos, né? O animal fica na chuva, fica ao relento, não tem o que comer. E claro que não dá para a gente colocar tudo isso na conta do Poder Executivo, exigir que a Prefeitura resolva todos esses problemas da noite para o dia. Nós sabemos que não são simples, mas que de fato a Prefeitura precisa encaminhar e ter um direcionamento, alguma política pública nesse particular, principalmente por recolhimento de animais de grande porte que ficam nas vias públicas aí, enfim, soltos ao relento. A Prefeitura precisa pelo menos apresentar um norte, o que ela gostaria de fazer com isso. Muito difícil a Câmara Municipal apresentar uma lei para obrigar a Prefeitura a recolher esses animais, colocar em determinado abrigo, porque qualquer lei que se faça nesse sentido, o Poder Executivo vai vetar, vai dizer que é inconstitucional, que o Poder Público, os vereadores estão criando um gasto para o Poder Executivo e que, portanto, tem vício de iniciativa. Nós entendemos que, de certa forma, pode até haver, dependendo da propositura que for feita, mas que o Poder Executivo precisa apontar para a cidade e dizer, olha, estamos pensando, reconhecemos que existe um problema dessa natureza, estamos apresentando essa solução, ou criar um serviço próprio de recolhimento desses animais por meio da Secretaria de Infraestrutura. Acredito que não é caso de centro de zoonose cuida de doença, animais que podem trazer algum risco à saúde pública, né? Animais doentes, não é o caso de animais saudáveis. Mas, enfim, algo precisa ser feito. Parabenizar o vereador Reginaldo pela indicação, né? Paralelamente, temos enfrentado mais dois problemas aí na cidade, um relativo à falta de vacina nos postos de saúde. Muitas mamães que recentemente deram à luz estão muito preocupadas porque foram com seus filhos para os postos de saúde e não encontraram a vacina da meningite, do rotavírus, durante um certo período. Eu não sei se essa situação já foi normalizada, mas nós recebemos diversas reclamações e a população aqui presente confirma aquilo que nós estamos dizendo aqui na tribuna, a ausência de alguns tipos de vacinas nos postos de saúde. Isso é muito perigoso, ainda mais nessa época do ano, onde, graças a Deus, nós tivemos chuva nos últimos dias, mas fazia muito tempo que não chovia, então o clima seco ajuda a proliferação de doenças respiratórias, uma série de coisas, e isso, na ausência de medicamentos ou de um atendimento médico bem feito por parte da Prefeitura, pode ocasionar o agravamento de doenças e principalmente a proliferação de alguns vírus na cidade. Então fica aqui o nosso pedido e a atenção do Poder Executivo para que veja aí, posto a posto de saúde, o que é que tem à disposição da população, o que é que não tem. Nós fomos também avisados que em um determinado momento houve falta da vacina do sarampo, H1N1 também, mas como eu não fui atualizado nos últimos dias acerca do estoque dessas vacinas nos postos, eu não quero ser leviano para acusar nesse momento que, por exemplo, hoje está faltando. Mas eu sei que esses encaminhamentos foram feitos ao nosso gabinete. Por fim, estive no Facilita, o prédio que a Prefeitura inaugurou aqui na Castro Faf, próximo ao posto de saúde do centro da cidade, para conhecer as instalações desse equipamento público, onde a Prefeitura reúne diversas secretarias e diversos serviços com o intuito de, como o próprio nome diz, facilitar a vida das pessoas, do munícipe, dos empreendedores na cidade, onde existem vários órgãos que podem dar autorizações conjuntas, liberações de atividades, alvará, enfim. Acredito que pode funcionar muito bem, pode ajudar a vida das pessoas, mas no momento ainda eu acredito que não está funcionando de acordo com o planejado.
E pasmem, senhores, não está funcionando por questões elementares e básicas. Presenciei munícipes sendo orientados que se dirijam às cidades vizinhas para obter alguns serviços que são disponibilizados pela prefeitura, mas que, pela simples falta de impressoras, não estavam sendo fornecidos em Atibaia. Papel e impressora. Então a pessoa se desloca ao próprio público, buscando um atendimento, buscando uma certidão, buscando, enfim, resolver o problema que ela tem, que na verdade é simples. Chega lá, o pessoal fala, olha, seu problema é simples, está tudo aqui, mas veja bem, a gente não consegue resolver, dá um pulinho em Perdões, que Perdões tem. Perdões consegue te ajudar, mas eu não consigo te dar o documento aqui. Por quê? Porque não tem impressora, não tem papel para imprimir, dizem que tem uma licitação aí para impressoras, a licitação eu não sei se é para compra de impressoras ou é para locação de impressoras, né? Não sei qual é a modalidade disso, mas o fato é um só, a população não quer saber, a população vai lá, busca um prédio da prefeitura que o nome chama-se Facilita, e o que ela encontra é dificuldade. Manda ela para outra cidade, para conseguir um protocolo. Não, vai lá em Bragança que tem, vai em Perdões que tem. Puxa vida, é triste para a gente. Para nós vereadores é triste. Uma cidade do tamanho de Atibaia, da envergadura de Atibaia, a representatividade que nós temos na região hoje, munícipe daqui ser direcionado à cidade vizinha porque não tem papel para imprimir o protocolo. Eu não quero ir além para não expor alguns servidores. Né? Eu não quero expor alguns servidores que ainda pode ter problema de perseguição para eles. Né? Daniel, vão brigar com eles, vão falar que eles comentaram a situação com o vereador, mas não foi só servidor, eu presenciei, eu vi. Eu presenciei, eu vi. Então, assim, falta de planejamento. Como é que deixa vencer o contrato das cópias reprográficas, né? Ou das impressoras, do fornecimento de material, algo essencial para a população. E aí, o que mais me deixa chateado é que é o seguinte, quando a pessoa vai lá, normalmente, ela tem que ir no horário comercial. Então, ela precisa deixar o trabalho dela para resolver um problema ou tentar solucionar algum impasse ou aprovar algum projeto que ela precisa fazer. E aí tem que pedir licença para o chefe, né? E aí vai ter que voltar outro dia, gera desgaste no trabalho da pessoa, às vezes mora longe, às vezes mora num bairro distante, tem dificuldade com o transporte coletivo hoje, toda a sessão a gente fala de problemas com ônibus na cidade, então tem que enfrentar tudo isso para chegar no órgão público que chama Facilita e descobrir que na verdade só dificulta. Né? Então assim, vamos lá, né? Eu tento sempre ser ponderado na crítica. Então, eu acho muito legal a iniciativa que a prefeitura teve de concentrar os serviços num prédio. Agora, se não dá estrutura para o funcionário trabalhar, não dá, né? Não dá. Os funcionários reclamaram com a gente que ficou mais de um mês para fazer a mudança, Bira. Mais de um mês, eles não conseguiam, entraram no prédio tudo sujo, com um poeirão, que falaram, vai para casa, não dá para você trabalhar. Quase 2 semanas sem eles poderem trabalhar, abrir as caixas, pegar os projetos, e quem está pagando por isso é a população. Aí depois que inaugura, chega lá, não tem papel. O pessoal aqui do 2º andar está tendo que imprimir lá embaixo, agora acabou até lá embaixo, não tem mais o que fazer. Você vai ter que ir para Perdões resolver seu problema. Ou para Bragança resolver esse problema. Olha, a prefeitura precisa tratar com mais respeito a população e ter uma atenção maior e melhorar a organização do serviço público. Espero que esses problemas sejam resolvidos de forma rápida, e que a prefeitura, a população possa ter um atendimento digno nesse órgão que tem tudo para dar certo, mas precisa ter um atendimento melhor da população. Obrigado, senhora presidente. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Este vereador. Vereador Michel Ramiro Carneiro, com a palavra por 10 minutos com a partes. Senhora presidente, colegas vereadores, público presente e aqueles que nos acompanham pela internet. Quero ser breve, eu só gostaria de fazer uma ressalva de uma indicação que eu fiz. A semana passada eu tive a oportunidade de conversar com alguns jovens que estudam ali na escola do Major. A escola ali, o horário é integral e eles saem às 16h30 da escola. Eles tinham um ônibus, os alunos que estudam ali e que moram no São Felipe,
Eles tinham um ônibus que eles pegavam na saída da escola, que era por volta das 16h50, 16h45. Eles tiraram esse ônibus. E o ônibus que eles estão pegando agora está chegando às 17h30, 1 hora depois. Então as crianças estão saindo do colégio e estão ficando ali na porta ali do Major, que é um ambiente movimentado, perigoso. As crianças estão ficando ali por volta de 1 hora. Então a gente está fazendo a indicação para que a prefeitura cobre a Sou Atibaia para que retorne o horário do ônibus junto ali do Major, né, porque as crianças precisam, tinha bastante criança que utiliza esse horário, não só o São Felipe, mas até chegar no São Felipe passa por outros bairros, então diversas crianças utilizavam esse ônibus, então a gente está fazendo a indicação e cobrando por parte da prefeitura que volte a ter esse horário. A indicação, um dos jovens que me procuraram é o Raoni, de 13 anos, ele estuda no Major, então eu gostaria de fazer essa ressalva de tornar público que eu tive esse pedido por parte da população e que a gente está cobrando providência por parte da prefeitura. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Nenhum vereador inscrito em tema livre. Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 10 vereadores. Havendo número regimental, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta da ordem do dia desta sessão. Projeto de lei complementar número 14/2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as posturas relativas aos imóveis, bem como a utilização dos mesmos na realização de atividades no município de Atibaia e das outras providências. Coloque em primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal, ao projeto de lei complementar número 14/18, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as posturas relativas aos imóveis, bem como a utilização dos mesmos na realização de atividades no município de Atibaia e das outras providências. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Isso, vereador. Com a palavra, vereador Daniel Martini, por 20 minutos com a partes. Presente projeto de lei trata-se de uma iniciativa do Poder Executivo para melhor disciplinar a questão dos procedimentos administrativos e regras a serem obedecidas em relação a imóveis dentro e fora dos limites dos seus terrenos. Basicamente, é uma legislação que traz medidas, obrigações, procedimentos relativos a terrenos baldios, mato que cresce nesse terreno, terreno abandonado, calçadas, questão dos muros, necessidade de murar os terrenos e tudo mais. Para que vocês entendam, é uma legislação que visa promover, de certa forma, acessibilidade nas calçadas, traz a responsabilidade dos proprietários dos imóveis para que mantenham seus terrenos limpos, uma série de conceitos aqui que são colocados e descritos no artigo 2º da lei, enfim, fala de fiscalização, uma lei que tem 43 artigos, uma legislação boa, tá? Acredito que é necessário para o município, mas entendo também que precisam ser feitos alguns ajustes nessa legislação. E aí eu quero submeter aí aos meus nobres pares algumas observações que eu fiz, para ver se os nobres vereadores entendem que é necessário fazer alguma alteração, ou se entendem que a legislação está pronta para votação. Em primeiro lugar, o artigo 16 da lei, no parágrafo 1º, assim como o artigo 17 da lei, parágrafo 1º, ele traz uma situação que eu achei curiosa, e na verdade eu gostaria de uma explicação do Poder Executivo quanto a isso. Tá? Se algum vereador tiver uma explicação para me dar, eu até agradeço, porque eu não entendi o porquê dessa excludente de obrigatoriedade. Então é o seguinte, o artigo 16 diz assim: os proprietários dos terrenos situados no perímetro urbano do município são obrigados a executar o fechamento das testadas com frente para o logradouro público através de muretas. Ok, então se você tem um terreno, esse terreno faz frente para uma rua pública, essa frente para a rua
tem que ser fechada por meio de mureta. Aí o parágrafo 1º diz o seguinte: excluem-se da obrigatoriedade estipulada, essa que eu disse a vocês, os terrenos situados em face de quadra que possua ocupação consolidada menor do que 50%, ou em loteamentos consolidados há menos de 2 anos. O que a prefeitura está dizendo? Olha, se você tem um terreno e no quarteirão do seu terreno tem menos de 50% de ocupação, você não precisa construir a mureta. E se o loteamento no qual está o seu terreno foi aprovado há menos de 2 anos, você também não precisa construir essa mureta que a lei fala. Eu gostaria de saber o porquê disso. Pode ser uma medida, olha, já que está pouco ocupado ou que é loteamento novo, você não precisa gastar dinheiro com isso agora, pode ser, mas eu precisaria saber o porquê, né? Entender a lógica da prefeitura. Posso até votar a favor um parágrafo como esse, mas entender o real motivo. Porque, no meu entendimento, se a prefeitura busca regrar a situação, busca ordenar o espaço público da cidade, mesmo que a quadra tenha menos de 50% de ocupação, ou mesmo que se trate de um novo loteamento, a partir do momento que você é proprietário, se você tem um terreno, você sabe que você tem que fechar com mureta a face que faz divisa com a via pública. Então, num primeiro momento, entendo que é incabível essa excludente colocada no artigo 16. E o artigo 17, ele traz a mesma excludente no sentido de que o artigo 17 diz o seguinte: os proprietários dos imóveis no perímetro urbano do município são obrigados a executar e manter o passeio público no trecho em que confronte com as testadas de seu terreno, mantendo-os em condições de acessibilidade, em perfeito estado de conservação, construídos, reconstruídos ou reparados com material duradouro, obedecidas as normas técnicas vigentes, e não poderão resultar em superfícies escorregadias ou derrapantes. Está falando das calçadas. Tá? E aí diz, ou seja, se você tem um imóvel também, você é obrigado por manter sua calçada limpa, com critérios de acessibilidade, com material que não seja liso nem derrapante, acho ótimo. Mas aí vem a mesma excludente. E fala o seguinte, ó, se o seu terreno está em um quarteirão que tem só 50% de ocupação, ou está em loteamento consolidado há menos de 2 anos, você não precisa ter esses cuidados com a calçada do seu terreno, do seu lote. Então, para mim, não me parece razoável essas duas excludentes constantes dos parágrafos 1º do artigo 16 e do artigo 17. Gostaria de ouvir a opinião também dos demais vereadores, ou se também, caso os nobres vereadores concordem com o meu posicionamento, para que possamos fazer uma proposta alternativa aqui no que tange a esse artigo, nesse parágrafo 1º dos artigos 16 e 17. Seguindo a análise da legislação, lá no artigo 35, é o capítulo, está contido dentro do capítulo que fala das infrações e penalidades dessa legislação. Como eu já disse diversas vezes aqui na Câmara, existe um princípio no direito que diz que a lei sem sanção ela é nula. Então você precisa ter sanção para que as pessoas obedeçam à legislação. E aí aqui são colocadas as sanções no artigo 34, e aí os seguintes, né, o 35, o 36, eles falam de como são aplicadas essas sanções. Quais são as sanções previstas pela Prefeitura? Artigo 34. Aos infratores das disposições desta lei complementar ou da legislação concorrente vigente, sem prejuízo de outras sanções a que estiverem sujeitos, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades. Aí fala, multa, embargo, ou obrigação de fazer, ou obrigação de fazer. Inciso 3, terceiro, demolição da irregularidade. Entendo que falta ainda uma penalidade para ser colocada antes da multa, que é a advertência. Nós precisamos sempre trabalhar com a educação da população. E ainda mais se a prefeitura vai mudar todo esse procedimento, vai mudar as regras, tornar talvez mais rígida essa questão de limpeza e de normas de regulamentação de passeios públicos, a primeira notificação que o munícipe tem que receber não é aplicando uma multa nele, é avisando ele. Ó, meu amigo, sua calçada não está em conformidade com a legislação. Limpa o seu terreno, meu amigo. Se você não fizer isso em 15 dias, em 10 dias, em 30 dias, vai ser aplicada uma multa. E aí, se você não pagar a multa, vai ser aplicada em reincidência. Então, o meu entendimento é que precisa conter a previsão de uma advertência antes da multa.
Né? Claro que a gente sempre tem que, quando a gente faz a legislação, a gente sempre tem que pensar no cidadão inocente, na pessoa que não tem culpa do cartório. Quando a gente está falando de infratores contumazes, o cara que não está nem aí com nada, claro que você já quer ir na jugular dele, né? Então, para esses não precisa de advertência, já dá vontade de aplicar a multa mais cara que tem, faz um embargo na obra dele, mas tem as pessoas que simplesmente não sabem de todas as normas técnicas ou que a sua calçada está em desacordo com a nova lei. Então, puxa vida, dá um prazo para a pessoa regularizar. Se a pessoa não regularizar, aí parte para aplicação de multa, embargo e outras medidas cabíveis. Então, se os nobres vereadores também entenderem que essa crítica é construtiva e vale a pena refazer a lei, tem que mexer no 34, tem que mexer no 35, tem que mexer no 36, para prever isso. Tá? O artigo 36, o caput do artigo 36, também acredito que precisa de uma correção gramatical, precisa colocar crase aqui na metade do parágrafo, que diz o seguinte: a prefeitura, por intermédio dos departamentos pertinentes, procederá ao embargo das construções ou empreendimentos, vírgula, bem como a obrigação de fazer. Esse a obrigação de fazer tem crase. Se não ficar a crase aqui, fica meio sem sentido. Então tem que colocar a crase aqui. E aí, para mim, uma falha um pouco mais grave nessa legislação, e por fim, já encaminhando o término aqui da minha fala, é o artigo 39 da legislação, parágrafo 2º, e gostaria que vocês acompanhassem comigo, porque nós, vereadores, recebemos muitas reclamações da população, principalmente nos meses de novembro a março, acerca de falta de cuidados com terrenos, mato que cresce, água parada, piscina que não é limpada, na verdade, vereador Marcão, e aí a questão da dengue, chikungunya e tudo mais, e a população vem para a gente e fala assim: a prefeitura precisa tomar alguma providência quanto a isso. Ah, não acha o proprietário sumiu, o cara não está nem aí com nada. A prefeitura, por que a prefeitura não faz a limpeza, não entra, não resolve o problema e depois cobra o sujeito? Esse procedimento está previsto nessa lei, por isso que eu disse que a lei é boa. Está previsto com clareza, disciplinando, dizendo quanto é que vai cobrar do sujeito no futuro. Então isso aí está bacana. Agora o artigo 39, ele diz o seguinte, eu vou ler o caput e depois o parágrafo 2º. O não atendimento ao embargo em até 30 dias da notificação implicará no encaminhamento do processo administrativo ao departamento jurídico para as medidas necessárias ao cumprimento do mesmo, sem prejuízo de aplicação de multas cabíveis. Aí olha o parágrafo 2º. No caso em que haja grande volume de notificações ou risco iminente à saúde pública, a prefeitura poderá intimar os proprietários por edital na imprensa oficial do município, conforme os prazos estabelecidos nessa lei complementar, que serão contados a partir da sua publicação. Para que vocês entendam, o que está dizendo esse artigo? Olha, se você tem uma situação urgente, emergencial, de risco iminente à saúde pública, a prefeitura vai poder notificar o proprietário do terreno, se tiver muita notificação para entregar, eu vou notificar por edital, por meio da imprensa oficial. Notificar para quê? Para que você proceda à limpeza do seu terreno, piscina, qualquer coisa que o valha. E aí, os prazos vão ser contados a partir dessa publicação. Aqui eu acho que precisa fazer uma separação e deixar muito claro. Casos de risco iminente à saúde pública, a prefeitura não precisa notificar ninguém. A prefeitura não tem que esperar prazo nenhum. A prefeitura, por meio da Defesa Civil, da Secretaria de Saúde, dos órgãos competentes, entra no imóvel e faz o que tem que fazer. Ainda mais se for imóvel abandonado, que é muito difícil de localizar as pessoas. E aí, quando a gente coloca o parágrafo 2º da forma como está escrito, você cria a obrigatoriedade da prefeitura intimar o sujeito, mesmo em caso de risco iminente à saúde pública. Não dá. Então eu acredito que precisa destrinchar esse parágrafo 2º, criar um parágrafo 3º, né, o parágrafo 3º já existe, desculpa, criar uma subdivisão aqui, para dizer o seguinte, ó, caso emergencial, caso de urgência, risco iminente à saúde pública, fiquem cientes os munícipes da cidade que a prefeitura tem legitimidade, essa legitimidade decorre de outras legislações, para entrar imediatamente no imóvel, tomar todas as medidas cabíveis e mandar a conta para o proprietário.
Porque a prefeitura está fazendo o quê? Está agindo em nome do interesse público e coletivo. Está agindo em nome da saúde pública, de todos aqueles vizinhos que podem estar sendo ameaçados por aquela situação de risco. E aí, nos casos, obviamente, que não for risco iminente, mas em que houver um grande número de notificações, aí sim você pode prever a citação ou a intimação, no caso, melhor dizendo, a intimação dos proprietários via edital. Então, termino a minha fala por aqui. Entendo que existem pontos a serem corrigidos na legislação e que o correto se fazer seria uma emenda, não emenda verbal, uma emenda por escrito, conversada com o Poder Executivo, para que possamos ajustar e aparar essas arestas da legislação. Se os nobres vereadores entenderem que não é o caminho e que querem votar da forma como está, de antemão já me posiciono contrariamente à legislação, por entender que são questões essenciais e fundamentais que precisam ser corrigidas por essa Casa de Leis. Obrigado, senhora vereadora. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Este vereador. Vereador Michel Carneiro, com a palavra por 20 minutos com a partes. Gostaria de fazer pedido de vista. Coloco o pedido de vista do nobre vereador Michel Carneiro. Vereadores que concordam com o pedido de vista permaneçam como estão. Aprovado o pedido de vista. Passo a palavra em tribuna livre para a senhora Eliane Regina Borim. Assunto: dinheiro público, estádio novo e rodoviária nova. Com a palavra por 20 minutos. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade. Para mim é uma honra, porque é a primeira vez que eu estou num púlpito. Então, eu vou começar o meu discurso sobre dinheiro público com uma fala da Margaret Thatcher. Um dos grandes debates do nosso tempo é sobre o quanto do seu dinheiro deve ser gasto pelo Estado e com quanto você deve ficar para gastar com sua família. Não nos esqueçamos nunca dessa verdade fundamental. O Estado não tem outra fonte de recursos além do dinheiro que as pessoas ganham por si próprias. Se o Estado deseja gastar mais, ele só pode fazê-lo cobrando mais impostos. Não existe essa coisa de dinheiro público, existe apenas o dinheiro dos pagadores de impostos. A prosperidade não virá porque inventam cada vez mais programas de gastos públicos. Nenhuma nação jamais se tornou próspera por tributar seus cidadãos além da sua capacidade de pagar. Nós temos o dever de garantir que cada centavo que arrecadamos com a tributação seja gasto bem e sabiamente. Proteger a carteira do cidadão, proteger os serviços públicos, essas são as nossas duas maiores tarefas e ambas devem ser conciliadas. Devemos fazer as contas para não prejudicar ninguém, nem a dona de casa, nem a empresa e nem o governo. Sabemos que o Estado garante os direitos fundamentais a todos os cidadãos, como reza a Constituição Federal, onde estão elencados os direitos fundamentais, a vida, a liberdade, a igualdade e segurança. Desde a época da colonização brasileira, a intenção sempre foi a exploração,
a princípio do pau-brasil e depois do ouro. Por meio da arrecadação, através da cobrança de impostos, o governo oferece serviços básicos a todo cidadão e o desenvolvimento do país. O normal é que haja um equilíbrio, mas nem sempre isso acontece, ou seja, o Estado gasta mais do que arrecada, faz licitações com vícios. A gente sabe de tudo isso. Normalmente, em países de primeiro mundo, o cidadão recebe serviço público de primeira qualidade. Já em países em desenvolvimento, o serviço é de baixa qualidade, pois ocorre o que chamamos de fraude nas licitações, de corrupção. Então, é isso que eu peço para todo político ter consciência, porque o que adianta ter um povo miserável, burro, faminto, magro, e que não tem sabedoria para ser um cidadão digno. O político devia pensar que ele devia ter orgulho de ter um cidadão letrado, civilizado, educado. Isso abre fronteiras. Agora, o que adianta só a casa dele ser próspera e o resto do país ser uma desgraça? Bom, eu também ouvi um discurso da escritora Adélia Prado, em 24 de março de 2014. Essa escritora, ela diz o seguinte: no Brasil, estamos vivendo um tempo muito cinzento. Isso foi em 2014. Muito triste, é uma ditadura disfarçada. Ela diz: não me sinto num país democrático, por causa dos desmandos políticos, do tipo de troca de favores. Se você não fizer isso, eu vou tirar o teu cargo. Se você não fizer aquilo, eu vou mostrar aquele dossiê. Então, está um escambo nossa política. É uma troca de favores em todas as instâncias. Na época das diretas já, as pessoas saíam nas ruas e falavam. Havia aquela pulsação cívica. Eu me lembro disso. Foi em 88. Eu estava também lá na rua. Assim, eu só não queria levar a borrachada, né, da polícia militar, mas a gente podia falar. E era um tipo de uma ditadura naquela época. A gente estava na ditadura, mas estávamos mais vivos do que nós estamos agora, em 2018. As pessoas se calaram, nós estamos sem liderança, não existem mais pessoas significativas que nos direcione para um bom rumo. Jean Baudrillard, que é um filósofo francês, ele diz que nós estamos na transparência do mal. Essa transparência do mal é o seguinte, o mal, porque o mal está disseminado na sociedade, está tão enraizado, tão generalizado, que ele ficou transparente. Você não vê mais o que é bom e o que é ruim. Está uma coisa só. Está tudo ruim como uma comida envenenada. Estamos sem rumo. E o Brasil, pensando só no futebol, enquanto um país de primeiro mundo, que foi convidado para sediar a Copa de 2018 ou 14, ele se recusou a fazer a Copa, porque ele disse, nós temos prioridades, não vamos fazer Copa, temos prioridades. Então, gente, se um país de primeiro mundo tem prioridade, quem somos nós para fazer Copa? Prioridade é fazer o útil, usar bem o dinheiro público, a favor do povo exclusivamente. Não precisamos de estádios,
Nós precisamos é de comida no prato, de emprego, saúde, educação, segurança, transporte. E aqui na nossa cidade bem caberia um hospital municipal e um IPTU justo, porque até eu que acho que não estou numa situação tão difícil, para mim também está injusto. Não precisamos desse raio desse futebol, precisamos de escolas profissionalizantes, porque todo mundo pensa só no ensino superior, mas se o brasileiro tivesse uma mão de obra qualificada, teria mais emprego, porque nem sempre esse povo que faz a faculdade vai usar essa faculdade. Então, na minha opinião, a escola profissionalizante seria o ideal, porque é muita gente, nós somos um país grande, o Brasil está refém de todos esses demandos, e a impunidade impera indiscriminadamente. E pela primeira vez na história do Brasil, foi criada essa abençoada ação conjunta do Ministério Público com a Polícia Federal, com o apoio da sociedade civil, criaram as 10 medidas contra a corrupção, as quais foram descaracterizadas pelo Congresso Nacional. Nosso Congresso é um horror, é uma vergonha, porque ele que deveria cuidar de toda essa parte, moralizar o país, ele se corrompe também. Todavia, como diz o Dr. Dallagnol, não podemos perder a esperança de salvar o Brasil. E graças a grandes juristas, como o mestre Dr. Carvalhosa, temos que limpar o Supremo, porque não pode haver coisa ruim que o objetivo maior não seja a justiça. Como disse o doutor Barroso, ministro do Supremo, pois não podem agir à revelia sem ouvir o clamor do povo, porque vocês nos representam, todos vocês, os que estão aqui, os que estão em todo lugar, representam sim, nós votamos neles, e de toda forma eles estão aqui nos representando. Todo brasileiro espera que todo governante tenha a decência e o compromisso de gastar o dinheiro público, que é o dinheiro dos contribuintes, pagos por impostos suados, com consciência, com seriedade, com honestidade, porque vocês estão sob a mão do Senhor, porque o incauto, o conivente com a injustiça, o corrupto, não escapará dos olhos do Senhor, que tudo vê. Muito obrigada. A minha fala, para ilustrar, eu tenho uma bibliografia, que foi a Constituição Federal, Direito Administrativo, Direito Penal, e também a fala da Margaret Thatcher e da Adélia Prado. Muito obrigada. Existe algum vereador inscrito em explicação pessoal? Nenhum vereador inscrito em explicação pessoal. Não havendo nenhum vereador inscrito em explicação pessoal, não havendo mais nada a ser tratado nessa sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária e sessões extraordinárias no dia 14 de agosto, às 18 horas. Dou a presente sessão por encerrada às 19h18.